Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 468. E o tema dessa aula é escrever na forma, adicionando algebricamente dois ou mais radicais. Então, essa atividade que nós temos a letra A, B, C, D e E, vamos fazer essas atividades, ela pede que a gente escreva na forma mais simples possível as seguintes expressões, sendo o x maior ou igual a zero. Lembrando que a regra prática para que a gente realize a adição e as subtrações de radicais é a mesma, correto? E para somar ou subtrair radicais semelhantes, eles precisam ser semelhantes. O que são radicais semelhantes? Na adição, eles precisam ter o mesmo índice e o mesmo radicando. O radicando é o número que está ali dentro do radical, certo? Então, a gente mantém esses radicais semelhantes e somamos ou subtraímos apenas os coeficientes, aqueles números que estão fora do radical, certo? Então, eu só posso somar radicais se eles são semelhantes, ou seja, se eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. E as regras são as mesmas. Então, nós vamos juntar os valores positivos. Nós temos aqui 2 raiz de 5, vou somar com 3 raiz de 5 e vou somar com 5 raiz de 5. Então, eu somo apenas os coeficientes. Então, 2 mais 3, 5 e 5, 10. Então, eu tenho 10 e permanece o radical. 10 raiz de 5, menos 8 raiz de 5. E agora, mantendo novamente o radical, que é raiz de 5, eu vou somar 10 com 8 negativo, ou menos 8, e teremos como resposta 2 raiz de 5. Então, nós escrevemos esta expressão que aí está, que posso chamá-la de uma adição algébrica, porque só envolve adições e subtrações, da forma mais simples. Então, temos como resultado 2 raiz de 5, certo? Vamos para a próxima. Perceba que nós temos aí raízes cúbicas, então os índices são todos iguais. Olho para os radicandos, todos são iguais, então eles são semelhantes. E se esses radicais são semelhantes, eu posso somá-los. Novamente, claro que você pode resolver da esquerda para a direita. Ou você pode juntar os positivos e os negativos. Então, nós temos 10 raiz de 2, com 6 raiz de 2, 16, e 16 com 4, eu tenho aqui agora 20 raiz cúbica de 2, menos 23 raiz cúbica de 2. E 20 menos 23, teremos como resultado, quando eu somo um número positivo com negativo, prevalece o sinal do maior módulo e subtrai os seus valores absolutos. 23 menos 20, 3. Então, eu tenho 3 raiz cúbica de 2 negativo. Vamos para a próxima. Todos os radicais são iguais, ou seja, são semelhantes, raiz quadrada de 10. Vamos juntar os seus coeficientes. Agora, vou resolver da esquerda para a direita. Eu tenho 7 raiz de 10, menos 9 raiz de 10, mais 7 raiz de 10. 7 raiz de 10, vou juntar com 9 raiz de, menos 9 raiz de 10, terei menos 2 raiz de 10, adicionado a 7 raiz de 10. E menos 2 raiz de 10 com mais 7 raiz de 10, teremos como resultado 5 raiz de 10. Eu prefiro aplicar a propriedade associativa, juntar os positivos e juntar os negativos, mas nada impede de você ir resolvendo da esquerda para a direita. Vamos fazer a letra D. Perceba que agora nós temos como radicando o x. Então, em todas elas nós temos o mesmo índice, raiz quadrada, e todos os radicandos são iguais. Então, são termos semelhantes. Vamos juntar os valores positivos. Ah, mas aqui eu não tenho coeficiente. Tem, é o número 1. Sempre quando não tem coeficiente, subentende que é 1. Então, eu tenho 1 raiz de x, mais 3 raiz de x, mais 8 raiz de x. 1 mais 3, 4, e 4, 12. Então, temos aqui 12 raiz de x, menos
15 raiz de x. E 12 raiz de x menos 15 raiz de x, teremos como resultado, que eu posso chamá-la de soma algébrica. Eu pus 3, né? Perdão. Não sei de onde que eu tirei da minha cabeça que aqui era 3. É x. É x. Então, aqui é menos 5 raiz de x. Esta é a resposta. Vamos fazer agora a letra E. Estamos adicionando algebricamente dois ou mais radicais. E para que nós possamos fazer isso, eles precisam ser semelhantes, ou seja, precisam ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, nós temos 10 raiz de 2, adicionado com 17 raiz de 2 e adicionado com 8 raiz de 2. Estou juntando os valores positivos. 10 com 17, 27, 27 com 8, 35 raiz de 2. Vamos juntar agora os valores negativos. 31 raiz de 2 negativo com 1 raiz de 2 negativa, temos 32 raiz de 2 negativo. E agora, vou trabalhar apenas com os coeficientes. 35 menos 32, 3, 3 raiz de 2. Então, esta é a resposta. Lembrando que é positivo, mas quando é positivo, não há uma obrigatoriedade de você colocar o sinal. Perfeito? Vamos agora para mais uma atividade dessa nossa aula de número 468, aqui do seu Centro de Estudos Matemáticos. Sabendo que x é igual a 6 mais, perdão, raiz de 6 mais raiz de 2, e o y é igual a raiz de 6 menos a raiz de 2, ele quer que nós encontremos, determinemos o valor de x mais o y. Então, se ele quer o valor de x mais o y, basta substituir os valores que foi dado tanto para x quanto para o y. Então, quem é o x? O x é raiz de 6 mais raiz de 2. Então, raiz de 6 mais raiz de 2. Não precisaria nem ter colocado entre parênteses. Mais o y. Quem é o y? Raiz de 6 menos raiz de 2. Bom, quando a gente fala que simplificar uma adição algébrica significa eliminar os parentes. E nós eliminamos os parentes de acordo com o sinal que precede, que vem antes do parênteses. Como aqui o sinal é positivo, subentende que os elementos que estão aqui à direita dentro do parênteses permanecem com o mesmo sinal. Então, nós vamos ficar com raiz de 6, aqui no primeira parcela, podemos chamar assim, mais raiz de 2, mais raiz de 6, menos raiz de 2. Mais raiz de 2 com menos raiz de 2, nós podemos cancelá-los, porque estou somando dois números opostos. E a soma de dois números opostos é igual a 0. E aí nós ficamos com raiz de 6 mais raiz de 6, que somos coeficientes e mantém o radical, porque eles são termos semelhantes. Então, a resposta é 2 raiz de 6. E na próxima, a mesma ideia, os mesmos valores, só que ele quer que a gente faça x menos o y. Então, quem é o x? O x é a raiz de 6 mais raiz de 6 mais raiz de 2, menos o y. Raiz de 6 menos raiz de 2. Simplificando, eliminando seus parentes, o primeiro termo permanece. Raiz de 6 mais raiz de 2. Como o sinal que precede esse parênteses é negativo, na linguagem matemática, ele está pedindo o oposto dos elementos que se encontram dentro do parênteses. Então, quem é o oposto de raiz de 6, que é positivo? Menos raiz de 6. E quem é o oposto de raiz de 2 negativa? Mais ou raiz de 2 positivo. E agora, vou juntar os termos semelhantes. No caso agora, diferentemente da anterior, a raiz de 6 positiva com a raiz de 6 negativa, podemos cancelá-la, porque trata-se da soma de dois números opostos, que vai dar 0. E aí, mais raiz de 2 com mais raiz de 2, teremos como resposta 2 raiz de 2.
Então, dessa maneira, nós concluímos aqui mais uma aula aqui do Centro de Estudos Matemáticos, que foi a aula de número 468, cujo tema era adicionando algebricamente 2 ou mais números radicais. Perfeito? Espero que tenha gostado. Deixe aí o seu, se gostou, dê um like, se não gostou, dê um dislike. E até uma próxima aula aqui do Centro de Estudos Matemáticos. Um grande abraço. Tchau, tchau.